O fator de sensibilidade, pessoal, vai depender de alguns fatores. Vamos entender eles rapidão aqui. O fator de sensibilidade, ele é definido de acordo também pelo tipo de insulina que você utiliza. Existem literaturas que trazem para a gente que o fator de sensibilidade ele vai ser definido de acordo com o tipo da insulina. Por exemplo, pessoas que utilizam insulinas humanas, tá? Insulinas humanas. O fator de sensibilidade ele vai ser calculado utilizando um valor pré-determinado de 1.500. 1.500, você vai pegar esse valor determinado e vai dividir pela dose total de insulina que o seu filho aplica. Vamos fazer um teste aqui? Vamos identificar um fator de sensibilidade? Vamos lá, eu vou calcular aqui um fator de sensibilidade. Vamos criar um fator de sensibilidade, tá bom? Vamos criar um fator de acordo com algumas análises. Digamos que a criança, tá? Se você tiver calculadora, me acompanha. Tá? Me acompanha, porque se eu digitar algum número errado aqui, você me corrige. Olha só, digamos que você aplica de insulina basal na sua criança, vamos lá, 16 unidades, ok? Fator de sensibilidade não é a soma total das insulinas aplicadas naquele dia, dividido por um valor específico. Nós temos 3 valores que são utilizados. 1.500, tá? 1.500 é um valor pré-determinado que as literaturas trazem para pessoas que utilizam insulinas humanas. Nós temos o valor de 1.800 para pessoas e crianças e adultos que utilizam insulinas análogas. E o valor de 2.000 normalmente utilizado, não é sempre, mas normalmente utilizado para crianças pequenas, tá bom? Então a gente vai identificar qual é a dose total de insulina que o seu filho utiliza e vai fazer a divisão por um desses valores. E aí a gente vai encontrar o fator de sensibilidade. Vamos lá comigo? Então vamos lá. Digamos que o seu filho esteja utilizando 16 unidades de insulina basal, ok? O que mais que ele vai utilizar se ele faz contagem de carboidratos? Ele aplica no café da manhã mais 4 unidades de insulina. Ele aplica mais no lanche da manhã mais 2 unidades de insulina. No almoço, ele utiliza mais 6 unidades para cobrir o almoço. Mas no lanche da tarde, ele aplica mais 4 unidades de insulina. E no jantar, ele aplica mais 4 unidades de insulina. Nós temos um total de 36 unidades de insulina aplicadas na criança. E agora, para eu descobrir qual é o meu fator de sensibilidade, o fator de sensibilidade do seu filho, você vai pegar esse valor, tá? E vai dividir por uma desses valores, dessas constantes, tá? Dessas constantes. É para você fazer isso em casa? Não. Eu quero que vocês saibam como se faz, tá? Eu quero que vocês saibam como se faz para que vocês não sejam apenas famílias que seguem uma prescrição médica independente do que está lá escrito. Eu quero que vocês entendam o processo. Eu quero que vocês analisem o tratamento do filho de vocês com a cabeça, tá, de um profissional de saúde, de um enfermeiro, de um médico, de um nutricionista. Tá? Por quê? Porque a partir desse momento, você entende como funciona, sabe como faz, e aí você tem condições de melhorar o tratamento dentro de casa e possibilitar para essa criança e para a família inteira, tá, uma vida normal, independente de ter diabetes ou não. Por quê? Porque você vai ter o tratamento do seu filho na sua mão, ok? Então é por isso que eu ensino os detalhes, como se faz. Vamos lá. Descobrimos que a dose total de insulina aplicada no dia naquela criança foram de 36 unidades, ok? Agora você vai pegar esses 36, vamos escolher um valor de parâmetro. Vamos utilizar a dosagem que é a mais comum de ser utilizada, que é a de 1.800. Então eu vou pegar
Olha só, calculadora. Vai pegar os seus 1.800, tá? Que é o valor já pré-determinado, que é de uma fórmula já pré-determinada, e vai dividir 1.800 dividido por 36. E nós vamos encontrar o resultado de 50. O que representa esses 50? O 50 representa o fator de sensibilidade da criança, ou daquele adolescente, ou daquele adulto, tá bom? 50. E o que você vai fazer com esses 50? A gente tem duas opções. Primeiro, você vai utilizar esse valor de 50 para calcular as doses de correção que você vai utilizar. O cálculo não pede glicemia do momento menos a meta glicêmica dividido pelo fator de sensibilidade? É isso que ele pede, não é verdade? Então, se você pega esse valor do fator de sensibilidade que você acabou de descobrir, que foi de 50, você já tem tudo o que você precisa. Você tem a sua meta glicêmica, tá? E você tem o fator de sensibilidade. Daí para frente é só fazer os cálculos. A cada vez que você verificar a glicemia do seu filho, identificar uma hiperglicemia, o que você vai fazer? Você vai fazer esse cálculo. Glicemia do momento menos a meta glicêmica dividido pelo fator de sensibilidade. Agora, Giovanni, mas todos os dias, a todo momento, eu vou ter que fazer esse cálculo? Não. Nem todos os dias você vai precisar fazer esse cálculo. Você vai precisar fazer esse cálculo apenas uma vez. A partir do momento que você identifica o fator de sensibilidade, tá? Você tem a possibilidade de criar a sua própria tabela simplificada de correção. Essa tabela simplificada, você pode entrar em contato com um profissional que atende você, tá? E solicitar para ele que, em cima do fator de sensibilidade do seu filho, ele crie uma tabela simplificada de correção. Giovanni, o que é essa tabela simplificada? É justamente aquelas tabelas onde fala assim, de 70 a, vamos dizer que a sua meta glicêmica é 130. De 70 a 130, ou normalmente fica assim, até 130 não aplica nada. Ok? De 131, vamos utilizar esse fator de sensibilidade que nós encontramos, que foi de 50. Então, até 130 não aplica nada. De 131, aí coloca mais 50. A 180, você vai aplicar 1 unidade de insulina. Agora coloca mais 50. Então, de 181 a 231, mais 2 unidades. É assim que eles determinam a quantidade de insulina que vocês vão aplicar de acordo com a glicemia do seu filho. Tá? De 232, aí tu coloca mais 50, que é o fator de sensibilidade. 282, você vai aplicar 3 unidades de insulina. Então, se você não tem a sua receita de insulina bem discriminada dessa forma que eu estou falando para vocês, tá? Fica a dica para vocês entrarem em contato com o profissional que atende vocês e pedir para ele fazer, tá? Ou para ela fazer essa inclusão, esse plus na receita do seu filho. Por que isso é importante? Por que isso é legal que tenha? Tá? Eu tenho vídeos no meu YouTube onde eu explico exatamente o que a sua receita, tá, precisa ter. Procurem lá no meu YouTube o vídeo chamado O Caos na Receita de Insulina. Tá? Vocês vão ver lá naquele vídeo as informações que deveriam ter, tá? As informações que normalmente tem e quais são as informações que seriam ideais que tivessem a mais. Nem todas são obrigatórias, mas algumas, se tivessem a mais, seria excelente. Por exemplo, a Cristiane Freitas, que está aqui com a gente assistindo, falou que a médica nunca falou para ela qual foi a dose não, você falou do fator de sensibilidade, não foi, Cristiane? Ela falou que ela nunca soube qual era o fator de sensibilidade da criança. Então eu só consigo pensar o seguinte, que a receita da Cristiane deve estar dessa forma. Até a meta glicêmica não aplica insulina. De tanto a tanto, aplica 1 unidade. De tanto a tanto, 2 unidades. E assim por diante. Porque, se não tiver o fator de sensibilidade, ela não consegue
descobrir qual é a dose de correção para ser feita.